Lisboa, ou Guilherme Lisboa, né? Vamos pôr o nome completo. Guilherme Lisboa. Então, vamos começar já com as perguntas. Senhor, como foi a sua infância na escola? Então, eu pensando aqui assim, agora é meio que eu estava tentando buscar, já trazendo um pouco do que a gente vai falar, sobre como eu me via naquela época, na infância, e como eu me vejo hoje vendo o Guilherminho lá na escola. São realidades totalmente diferentes, assim. De pensar que aquela época não tinha tipo assim, um pensamento de construção de identidade algum. Era, era só, tipo, tentando interagir com todo mundo dali, mas já vendo, assim, tipo, um pouco excluído em alguns setores, ouvindo algumas coisas, assim, me sentindo mais excluído. E depois, com o passar do tempo, você vai entendendo os motivos por ser excluído, né? Uhum. Pensando assim. Mas pensando com a cabeça do Guilherme. Lá da escola, eu achava incrível ter amigos para jogar bola, mas não achava tão incrível quando eu não levava a bola e ninguém queria brincar de carrinho. Hum, Então, que tipo, você não trouxe a bola, então a gente não vai ser seu amigo hoje. entendo. Ô, Guilherme, posso emendar uma coisinha aqui? Que agora que Claro. veio, né? Como eu fui seu professor eu comecei a dar aula para você na sétima, não foi? Sétima Ah, série? não, acho que Eu até não um pouco lembro agora. antes. Até antes, acho que foi quinto É, ano, né? foi, Quinto foi ano. no quinto ano. Você sofria muito? Você achava, você percebendo agora, você sofria muito racismo lá na escola? Assim, é aquela coisa do que é mais velado, né? Não Uhum, era ações explícitas de preconceito racial, mas olhando hoje para trás pelo que acontecia assim, a gente percebe um pouco dessa coisa do racismo velado, uhum, tanto por algumas brincadeiras, algumas falas, e até pela minha própria identificação, por exemplo, o jeito que eu me vestia, que eu uhum, já buscava minha identidade em coisas que eu ouvia, por exemplo, primos meus um pouco mais velhos, que são negros, o jeito que eles se vestiam, e que era totalmente diferente do padrão que as pessoas lá na escola se vestiam, por exemplo. uhum, E era sempre meio que nessas brincadeiras, assim, que hoje eu consigo perceber. uhum. Eu até fiz uma anotação aqui minha, que eu coloquei, que hoje eu consigo ver essas situações, e, tipo, pra mim na época era ok. Só que hoje, se eu visse meu filho passando por essas situações, eu ia achar um absurdo da parte dele, sabe? Eu entendo. É tipo uma normalização, então, É, assim, que sim. rolava, né, meu? Uhum. E Guilherme, você poderia citar alguma situação que te marcou nesse momento? Sim. A escola era aqui no bairro mesmo, no Padre Anchieta. Querendo ou não, ainda um lugar de periferia, mas era uma escola particular. E, assim, essas situações que marcam é meio que sempre essa exclusão, a dificuldade de fazer amigos, de... Quando a gente é nessa idade, assim, que o Max falou, mais ou menos do quinto ano pra frente, é onde a gente vai começando a se descobrir, né? E é onde começa a rolar aquelas listinhas de os mais bonitos da sala e os mais feios da sala. E eu ganhava quase todas de mais feio. Aí vai entendo. nessas coisas assim, né? Essas brincadeiras que depois a gente vai entendendo. Tanto é que, tipo assim, das colegas negras que tinham na sala, também quando os meninos faziam algum tipo de listinha, elas também eram as últimas da lista. Uhum. Depois, assim, voltando à questão mais do Uhum. estudo, você foi para que área? Que área você está agora, assim, de... Hoje eu sou graduando de Educação Física pela Unicamp, Uhum, tô no terceiro ano, mais ou menos. Na verdade, eu entrei em outro curso, entrei em Ciência do Esporte em 2017. uhum, Cursei 3 anos e desisti porque eu queria ir mais para essa área social e o curso não estava atendendo essa minha demanda, né? Aí eu entendo. consegui minha transferência para educação física
para entrar já nessa minha área de demanda que eu quero trabalhar, que é nessa área da educação física, mas voltado mais para o social. E o que te levou a decidir, assim, esse viés mais social da educação física e tudo mais? Primeiramente é tipo a identificação com o esporte e o acesso a esse tipo de esporte. Assim, depois que eu entrei na graduação, eu pude ver que como é complicado o acesso ao esporte e educação para vários níveis da sociedade, né? E logo no meu segundo ano de faculdade, eu tentei começar um projeto aqui no bairro com as crianças. Eu dava aula de futebol para eles no espaço da igreja aqui. E depois eu tentava fazer meio que um clube do livro com as crianças. Deu para elas levar gibi, alguns livros assim. Só que aí, tipo, acabou porque também não tinha muito apoio de outras pessoas, tá me sobrecarregando um pouco, porque assim, eu consegui pegar cerca de 30 crianças para um sábado, eu tava sozinho cuidando de 30 crianças, É bastante. jogando bola e tentando ler livro. Entendo. É, 30 crianças. É bastante É coisa. bastante. Que acabaram de jogar bola e elas não queriam Exato, parar. tá naquela agitação do. É louco demais. Tá certo. E, e qual foi, assim, o papel da escola na construção da sua identidade racial? Então, é, a partir dos últimos anos do ensino fundamental, já partindo para o ensino médio, foi quando eu comecei a ter esse pensamento mais crítico, de pensar nesse meu papel e de aceitação minha mesmo, assim. Onde eu pude ver que eu talvez não se encaixava muito no padrão que existia na escola, de pessoas ali. E principalmente essa identidade visual, que é um primeiro contato, né, que a gente consegue perceber. E depois, vai criando esse pensamento crítico de, bom, se eu não me encaixo nessa turma, eu vou procurar minha turma. Vou procurar algum lugar que eu me encaixe. Então, acho que esse papel da escola nessa construção é você ir achando pessoas que se pareçam mais com você e vai tendo esse pensamento. Você vai entendendo um pouco, igual eu falei, no começo, lá no Fundamental 1, na pré-escola, você ainda não tem esse pensamento de por que estão te excluindo. Uhum. Aí quando você começa a ter esse pensamento crítico de por que você está sendo excluído, você começa a se juntar com pessoas que também já foram excluídas em algum momento. Sim. Sim. Quando você procurou esses outros grupos, outros espaços, teve algum outro espaço social, educacional, ou assim que você se aproximou e que favoreceu assim nesse processo? Dentro dos últimos anos do ensino fundamental, já no primeiro ano do ensino médio, eu já comecei a ler bastante coisa sobre esse. Tem até um livro, acho que é da Neuza Santos, agora eu não vou lembrar o nome do autor, porque eu sempre confundo o nome de autor. Mas que é o Tornar-se Negro. Foi o primeiro livro que eu li, assim, e parei para pensar sobre toda essa construção. Eu acho que o começo disso tudo, desses outros espaços que favoreceram, foi essa interação fora de sala de aula com outras pessoas parecidas comigo. Entendi. Assim, de conversar sobre gostos musicais e tudo mais. Grupos de amigos, essas. E depois, já na graduação, foi com o coletivo Conexão Preta, né? Que a gente acabou iniciando ele, acho que final de 2018, começo de 2019. Ah, você estava no início do. Sim, sim. Eles iniciaram em 2018, no final de 2018, e Certo. criaram a ideia, né? Em Uhum. 2019 começaram a marcar reuniões para montar o estatuto. A gente conseguiu agora montar o estatuto agora, que eu digo esse ano, Uhum. encaminhar tudo para a Unicamp para se tornar organização mesmo da Unicamp e tudo mais. Mas eu tava lá desde o comecinho, nas primeiras reuniões. Que legal, cara. Interessante isso aí. Tá tomando uma proporção bem legal o coletivo, assim. Oh, isso é bom. Tá sendo bem falado por bastante gente, bastante seguidores ultimamente. Legal, isso é muito bom. Guilherme, você já falou um pouquinho, né, como a sua história de vida contribuiu para a sua escolha na graduação. E aí hoje, como estudante, então você é membro, né, do coletivo da Conexão Preta da Unicamp. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse coletivo e como ele atua direta ou indiretamente na valorização da cultura negra?
Eu até separei um pedacinho do estatuto aqui, que é para falar que a gente trabalha assim, como para tentar discutir essas pautas do movimento negro mesmo, assim. É para conscientizar todo um pessoal, tanto da Unicamp como de fora até, mas pensar nesse pensamento individual e coletivo para a gente inserir mais coisas da cultura negra na formação, tanto acadêmica quanto na formação da escola. Porque são debates que às vezes não tem muito, assim. Tem algumas leis que é obrigatório passar sobre a história da África nas escolas e tudo mais, só que ainda é muito pouco para criar esse tipo de identificação, essa identidade. Então o coletivo visa essa parte, assim, de criar ações voltadas não só para o público da comunidade do Conexão, mas também para fora. A gente sempre tem os debates, leva para os professores, para tentar incluir mais textos de autores negros nas disciplinas, porque é algo que muita gente sente falta. Assim, o Conexão Preta ele foi criado na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, lá em Limeira, que tem os cursos de administração pública, engenharia de manufatura, engenharia de produção, ciência do esporte, que eu fazia, e nutrição. E assim, são cursos meio que elitistas. E não se vê muitas pessoas negras, ou não se via, até antes das cotas raciais da Unicamp. Quando eu entrei lá ainda não tinha cotas, então era super difícil achar mais pessoas negras andando pelo campus. Ainda bem que isso mudou no último ano. Mas assim, a gente visava isso. Logo no início, os temas eram mais sobre esses, mas tentar conscientizar a comunidade dos alunos da faculdade. E agora a gente já está levando essas pautas para os professores e tudo mais, para essa inserção desse, tá aqui no estatuto, que é o fim do epistemicídio, né? Que você não traz autores negros, não debate isso, nada sobre a cultura de pessoas negras nessas aulas, assim. E além disso tudo é se unir, né? Se juntar. Uma das falas que usam bastante é se aquilombar entre pessoas negras, né? A gente criar uma comunidade forte entre a gente, porque é onde a gente vai acabar criando esses tipos de conexão mesmo, como o próprio nome diz, do coletivo. Então, você já falou um pouquinho de como que você tinha aquele trabalho lá com as crianças, e fora aquele trabalho, existe algum outro que você tem, que faz essa abordagem, e também além do trabalho do coletivo Conexão Preta, lá na Unicamp, que você valorize a cultura negra com as outras pessoas que não são do coletivo, ou que dissemine, ou que faça algum outro trabalho relativo a isso? Eu estou agora com um projeto de iniciação científica que eu estou desenvolvendo, que ele vai abordar a identificação do torcedor negro com o Clube da Ponte Preta. Ele foi fundado por negros operários aqui em Campinas, em 1900, e assim, foi logo após a abolição da escravatura, então, ainda mais aqui, que era um polo bem grande, né, de escravizados. E hoje eu busco analisar e compreender qual é a relação das pessoas negras hoje com o clube e essa história. E dentro desse trabalho eu vou contextualizar logo no começo, eu vou falar sobre toda essa história de democracia racial que a Ponte Preta ergue essa bandeira desde sempre. Ela busca esse reconhecimento lá na FIFA como o primeiro clube a ter uma democracia racial dessa inclusão, porque ela foi fundada por negros operários. É um clube mais antigo do Brasil em atividade. Então, o meu trabalho no momento é sobre isso e falar tanto desse passado como do presente, como isso ainda afeta pessoas negras aqui, porque, querendo ou não, é uma forma delas também se conectarem. E trazendo essa história, se conectarem tanto com o seu passado, tanto continuar com essa história, essa bandeira de democracia racial ainda hoje aqui em Campinas. Pô, legal. Eu vou aproveitar um pouquinho e vou continuar a pergunta, que é interessante. Quando a gente vê lá no bairro lá do Raul Pila, que também é periferia de Campinas,
lá no Jardim Novo Flamboyant e arredores, a gente vê muito torcedor da Ponte Preta. E até onde eu sabia, e que todo mundo mais comenta, é que o primeiro, talvez, ou pelo menos o mais conhecido clube que tinha já, que se vangloriava de ter tido mais democracia racial e ter entrado jogadores negros era o Corinthians em São Paulo. Eu não sabia da história da Ponte Preta. Você poderia contar um pouquinho mais, assim, porque eu sei que tem muitos torcedores da Ponte e também sei que a história é interessante, porque eu não conhecia. Então, a Ponte Preta ela foi fundada já por negros operários, né, lá em 1900. E o clube foi fundado porque essas pessoas elas não tinham acesso a outros clubes. Os outros clubes negavam acesso a essas pessoas, porque principalmente os operários da linha férrea daqui de Campinas e região, né? Então, na necessidade deles criarem um clube para ter esse tipo de lazer, eles acabaram fundando a Ponte Preta, que é uma associação atlética, né? Não é nem um clube igual a maioria dos outros. Acabaram fundando essa associação atlética para poder praticar os esportes dele, para poder ter esse ambiente para poder se relacionar com essas outras pessoas, já que o acesso era negado a outros clubes. E desde o princípio a Ponte Preta teve seus fundadores negros e quando começou a se jogar o futebol aqui no Brasil de forma profissional, não tão profissional assim, porque a profissionalização foi bem mais lá para frente, mas quando se começaram a disputar partidas de futebol aqui entre clubes, a Ponte Preta já contava com jogadores negros, assim. E dentro mesmo da história do clube, a grande parte dos ídolos do clube são negros, desde lá do começo até hoje, assim. Tem bastante essa identificação com jogadores negros. É até um outro trabalho que eu pretendo fazer daqui para frente, sobre essa movimentação do jogador negro entre os clubes. Talvez eu li alguns textos que fala bastante do jogador negro brasileiro na Europa e como ele não se mantém por muito tempo lá, principalmente em países como a Ucrânia, naquela região da Europa, assim, do leste europeu, por conta desse preconceito. Mesmo que ele seja um ótimo jogador, ele não consegue se manter por muito tempo lá por conta disso e acaba sempre retornando para o Brasil ou para outros lugares mais menos falados, digamos assim. E interessante, né, porque recentemente, talvez para os nossos alunos entenderem, teve uma manifestação, né, racista e fascista aqui no Brasil que segurava a bandeira da Ucrânia. E existe na Ucrânia um caso de um jogador brasileiro, né, que foi xingado, acho que durante o jogo, com xingamentos raciais, né, de cunho racial. Sim, é o caso do Tyson, acho que é isso que você está falando, que é bem recorrente. Ele sempre vem com essas temáticas de movimento negro nas postagens dele, nas falas dele. E é bem legal analisar assim, porque ele mesmo sendo um dos ídolos do clube lá na Ucrânia, ele ainda sofre com isso sempre. De pensar até aqui no Brasil mesmo, assim, de pensar sobre os ídolos dos clubes brasileiros, os quantos deles são negros. Assim, por mais que muitas das influências para o jovem negro seja dentro do futebol, se você pegar dentro das histórias do clube, não tem tantos jogadores negros que marcaram tanto, assim, que ficam sempre lembrados. Assim, sei lá, da minha época, que eu posso falar, eu me inspirava bastante no Robinho, que era uma das primeiras referências, assim. E assim vai, tipo, hoje as pessoas podem se inspirar no Neymar, que ele não levanta muito essa bandeira também do debate, do preconceito racial, mas alguns jovens negros podem se identificar com ele, por conta do tom de pele e tudo mais. É bacana que você está falando, né, de alguns nomes aí. Então, aproveitando esse gancho, eu gostaria de saber quais são as indicações que você sugere para os nossos alunos buscarem maiores informações sobre o movimento negro e identidade. Assim, eu fiquei pensando bastante no que eu já li, principalmente se for para pegar para alunos do Fundamental 1 e 2, assim, eu me visitei lá atrás, ao que eu via, ao que eu escutava.
E eu acabei pensando assim, eu lembrei, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na Fazenda Roseira, aqui em Campinas. Eles têm visita às escolas e é bem legal lá. E eu fui numa visita lá eu fui em 2 vezes, com 2 turmas diferentes do Fundamental 1, e a forma com que eles abordam a história do Zumbi dos Palmares como sendo um super-herói negro é muito legal para as crianças, assim. Eu, eu fiquei encantado, eu fiquei olhando pro rosto das crianças, assim, a forma com que eles se imaginavam sendo zumbi. E é meio que a gente não tem muito essas referências. Hoje, pensar no que eu assistia quando eu era criança, eu assistia muito Super Choque, porque tem essa identificação, é bem legal. Eu achei um HQ, que eu até compartilhei já, posso mandar depois também. É um HQ do zumbi e a consciência negra, que mostra também essa história do zumbi como um herói. E tem bastante coisa assim, principalmente para as meninas, eu consegui separar bastante coisa. O livro Amoras do Emicida é muito legal, que cria essa identidade da criança, principalmente com a cor e o cabelo dela. Tem o livro infantil da Bell Hooks, que é Meu Crespo é de Rainha, que também fala sobre o cabelo, que eu acho esse livro muito incrível, assim. E tem alguns filmes que... Um filme bem legal que tá na Netflix é A Gente Se Vê Ontem, que é já mais para adolescentes, assim, que fala um pouco sobre tanto a violência policial lá nos Estados Unidos, mas como as crianças, os adolescentes lá desenvolvem ciência e coisas para tentar se salvar um pouco também, assim. É meio que como eles são totalmente inteligentes, eu fiquei vendo aquilo, eu falei, meu, que influência legal, né? Tipo, eu não vou falar muito do filme pra não dar spoiler, mas é um filme muito legal, assim. E é sobre adolescentes. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. O Raio Negro também é um super-herói negro, tem na Netflix a série dele e eu acho incrível. Porque é um núcleo familiar totalmente negro e todo mundo é herói. Eu acho isso muito legal. Eu acho que são esses. E dentro, já que você é da área do esporte, né, e da educação física e tal, dentro da área dos atletas brasileiros negros, quem que você acharia que de vidas de pessoas que é do movimento ou que colocam essa questão, que seria legal para os alunos ou quem estiver escutando descobrir quem são essas pessoas e o que eles fazem hoje os vivos ou o pessoal do passado que já não está mais aqui. Um que é sempre o primeiro a ser lembrado é o Aranha, que foi o goleiro da Ponte e do Santos. Por conta dos atos racistas que ele já sofreu em diversos momentos da carreira dele, e por ele desde sempre trazer essa temática. Ele sempre debateu, ele sempre está presente em discussões sobre preconceito racial. Eu acho isso bem legal, porque ele é muito acessível, assim, de você conseguir conversar com ele. E ele consegue expor de uma forma bem legal, como ele conseguiu ser ídolo aqui na Ponte Preta e conseguiu levantar todo esse debate. Porque, assim, é meio diferente você, voltando lá à Ponte Preta e sua democracia racial, aqui, por exemplo, em Campinas, dentro da Ponte Preta, é muito mais fácil se debater sobre racismo por conta de toda essa história do que em outros clubes do Brasil. Assim, tem uma série de vídeos no YouTube também que chama O Negro no Futebol. É uma adaptação de um livro do Mário Filho, que é um livro bem antigo. E a série, ela vai trazer essa adaptação para jogadores mais atuais. Não tão atuais agora, porque a série acho que foi gravada até 2010, né? Não me lembro a data exata. Mas ela traz bastante jogadores aqui do Brasil que falam sobre como foi a vida deles e como foi esse combate ao racismo, assim. Tem até um vídeo, o episódio que fala com o Romário é bem interessante, porque eu nunca tinha visto o Romário se posicionar sobre isso. Todo mundo só lembra do Romário porque ele fazia coisas que não eram tão legais fora de campo. Mas ele vai trazer, assim, tem entrevista com o Aranha também, com outros jogadores mais do passado, sobre toda essa temática.
hoje em dia, assim, tem o Tyson, que é jogador, ele jogou a Copa do Mundo pela seleção, a última Copa do Mundo. Então é bem legal. O Fred, que também é o volante, que hoje está no Manchester United, que também jogou a última Copa pela seleção, acaba sempre se posicionando. Sim. O técnico do Bahia, para meninada que gosta de acompanhar futebol, né? O Roger, ele também se posiciona muito sobre essa temática. E voltando para a Ponte Preta hoje, tem até o presidente da Ponte que vem dando diversas entrevistas sobre essa temática e essa inclusão, tanto das crianças dentro desse ambiente do estádio. Porque, assim, é um dos fatores que eu comecei a me interessar pela pesquisa, pela minha iniciação científica, foi esse. Eu sempre fui ao estádio, desde sempre. Desde que eu nasci, praticamente, eu vou ao estádio. E você vê que, aos poucos, essa identificação com os torcedores lá dentro do estádio, com os torcedores negros, acabou se perdendo um pouco. E agora, desde o ano passado, o atual presidente da Ponte quer recuperar bastante isso de democracia racial. O logo de primeira democracia racial agora estampou o meio do peito da camisa da Ponte Preta. Então é algo bem interessante, assim, para você. Volta naquela questão de identificação, né? De que aqui eu sou aceito, aqui talvez seja o meu lugar. Então você acha que o futebol ou a ida ao estádio é extremamente democrático? Ou é um espaço de democracia? Eu não acho que é totalmente democrático, visto os valores dos ingressos, que ainda não são preços tão acessíveis assim. Mas é um espaço em que tem pessoas totalmente diferentes e que, voltando anos atrás, era um ambiente bem mais democrático, assim. Mas futebol é sempre, na verdade, tem que ser sempre ligado à democracia. Voltando, tanto que foi comentado aqui já do Corinthians e que tem toda a história da democracia racial, a Ponte Preta também lutou bastante nessa época da ditadura pela volta à democracia. As torcidas organizadas do Brasil como um todo, elas foram criadas no movimento pró-democracia. A maioria das torcidas organizadas existentes no Brasil foram criadas na época da ditadura e elas lutavam para essa democracia, né, para acabar com a ditadura. E é outra coisa também que vem sendo retomada agora nesse último ano e eu tô achando bem legal também, né? Que eles vêm fazendo, assim, vêm com esses atos. Porque volta essa essência do que realmente deveria ser o ambiente do estádio e do futebol. É um esporte que a Ponte Preta foi criada lá atrás para que as pessoas pudessem jogar futebol. Então, nada mais justo do que todo mundo pudesse entrar e ver o time da Ponte Preta jogar futebol. Recentemente nós tivemos, né, grandes protestos aí, que foram promovidos pelas torcidas organizadas. Você quer falar um pouquinho sobre isso? O que você pensa sobre isso? Eu acho totalmente necessário. Porque, como eu falei, eu até estou em diversos grupos para entregar minha pesquisa, meu questionário para as pessoas. Eu acabei entrando em diversos grupos. E isso vem sendo bem falado, né, nesses grupos, assim, desses movimentos. É uma luta dessas torcidas que elas voltam a se remeter a esse passado delas, a esse propósito. Porque durante o tempo, as torcidas organizadas começaram a ser associadas com violência. Só que elas não foram fundadas para serem violentas. Foi totalmente ao contrário, né, o início delas. E voltando agora, até durante essa pandemia, é possível ver vários atos das torcidas indo até lugares de periferia distribuindo alimentos também. Isso eu achei muito legal, porque o futebol tem totalmente esse âmbito social. É um esporte democrático, onde todo mundo pode jogar, seja com uma bola muito cara ou com uma bola de meia, uma bola de durex. É um esporte que todo mundo pode ter esse acesso e é fácil você se identificar com jogadores, porque tem jogadores do mundo todo e totalmente diferentes, com todas as aparências possíveis.
Você pode imitar o corte de cabelo deles. Quais os desafios que você vê para a nossa juventude, assim, atual? Que mensagem se passaria para os alunos, para os nossos alunos, né? Para a molecada? Os principais desafios que eu vejo ainda hoje que a gente está passando é entender qual é a intenção real dos movimentos negros desses coletivos, assim. Porque muita gente pode acabar confundindo com causar mais segregação. Eu vou ficar no meu grupo e eles vão ficar no grupo deles. Mas, assim, tem que ter esse entendimento de que é para haver uma igualdade para todo mundo. Assim, é para que os ambientes sejam acessíveis para todo mundo. Para que todo mundo possa ter as mesmas oportunidades de ensino e tudo mais. Assim, de pensar principalmente na questão das cotas raciais, que elas estão acabando sendo incluídas agora em colégios técnicos da Unicamp, aprovou agora para o Cotuc e para o Cotil ter essas cotas raciais. Então é bem importante, assim, de entender que isso é para que todo mundo possa ter, principalmente acho que na questão da educação, essa maior igualdade, assim. O desafio maior é que não acabar se perdendo dentro desse movimento e não se confundir nas lutas, assim. Que acho que o mais importante tem que ser sempre essa busca pela igualdade, seja em qual for o ambiente. E pensando nos nossos alunos que agora estão nos anos iniciais e anos finais do fundamental, como você gostaria de ver, assim, para um futuro, a situação da identidade racial, como estar, como você desejaria que estivesse essa discussão, essa situação da identidade racial no futuro, né? Principalmente ela atingindo mais pessoas, assim. Esse debate sendo ampliado, saindo desses locais de coletivos ou de grupos de pessoas negras e partindo para a sociedade como um todo, abrangendo mais gente, assim. Porque hoje, mesmo com todo o debate que vem acontecendo, ainda tem certos núcleos, ainda fica preso a certos lugares e não atinge, por exemplo, pode não atingir os pais dos alunos que estão discutindo isso na escola. Que a cada dia mais vem sendo trazidos sistemas para debate dentro de aula, só que os pais ainda não têm essa mesma leitura que os alunos estão tendo. Então, acho que para o futuro, assim, essa questão de identidade e tudo mais, ela fosse tratada com mais facilidade, eu acho, tendo mais acesso. Por exemplo, eu vou trazer a minha fala aqui, pessoal, assim, eu fui compreender, assim, a minha identidade, eu me formar, a minha identidade visual e tudo mais, depois dos 14 anos, assim, porque não tinha esse tipo de debate. E foi meio que até sozinho, assim, com coisas que eu ia ouvindo na música e tudo mais. Eu gosto bastante de ouvir rap, então sempre vem com essa temática. Eu gosto bastante do Emicida, que traz bastante essa temática. Então eu fui me descobrindo sozinho. Eu acho que se a gente conseguir trazer isso desde cedo, com os livros que eu falei lá, a maioria dos livros são mais infantis, mas é para essa construção de identidade desde cedo. Assim, de você olhar um livro e você se identificar. Você está dentro da sala de aula e vê um professor negro. O aluno negro vai se identificar com aquele professor. Esse também foi um dos motivos de eu ter saído de ciência do esporte e ido para educação física, para eu ter mais esse contato com mais crianças que possam se identificar em mim. Que elas possam me ver e possam falar, nossa, olha que legal, meu professor é negro e ele escreve um monte de coisa e dá aula pra gente. Quem sabe eu posso ser um professor também. Que lindo, eu fiquei muito emocionada com o seu relato. Você fala da importância, né, dos pais, né, terem acesso
ao que é pesquisado e compartilhado nas nossas aulas, né? A ideia desse podcast surge também nesse sentido, né? Para que todos os familiares tenham acesso a essa temática. Então, aí, gostaria de deixar o espaço aberto também para que você deixasse uma mensagem aos pais e aproveitando, emendando uma segunda pergunta, o que você faria, né, como pai no futuro, para contribuir com essa reflexão para os seus filhos? Então, assim, acho que o papel dos pais é sempre muito importante nessa questão de construção, principalmente na construção do ser humano, né? Da criança, assim. E pensar que quanto mais cedo ela entender quem ela é e aonde ela pode chegar, que não tem limitação nenhuma para ela por conta de cor de pele, nem nada, vai ser muito mais importante para essa criança. De ver que o cabelo cacheado, o cabelo crespo da criança é bonito e ele pode fazer vários penteados, já é algo muito legal, assim, isso trazendo desde a da infância, né? Eu esqueci outra pergunta. Como pai no futuro, o que você pretende fazer para contribuir com essa reflexão para com seus filhos? Então, eu procuro sempre. Eu tenho lido bastante coisa, até pelo projeto que eu estou desenvolvendo, pela pesquisa, e sempre acabo esbarrando no livro infantil ou outro, assim. E é trazer essas questões de identificação mesmo, de trazer tanto para outros pais, em outras rodas de conversa, conseguir trazer esse conteúdo que eu leio de forma mais acessível. Tirar dessa linguagem acadêmica e trazer numa linguagem que eu possa conversar, ou com a criança, ou com outras pessoas. Porque, assim, tem livros, como eu citei o livro antes já, do Tornar-se Negro. Tem também o livro O Quarto do Despejo, da Carolina de Jesus, que tem essa temática de preconceito racial. É ler essas coisas e conseguir conversar com essas pessoas, saindo dessa forma mais acadêmica e trazendo para essa roda informal. Assim, eu acho que essa construção de identidade ela tem que vir desde cedo, mas não com a fala formal. Por exemplo, com a criança, você com um adolescente que seja. Você tem que ir mostrando para ele coisas do cotidiano dele, onde ele se encaixa dentro daquilo, onde ele pode se identificar. Que eu acho bem interessante. Um dos fatores que é sempre muito legal, assim, é sempre a música, né? Que eu volto até a falar do Emicida, que o livro Amoras dele vem de uma música que ele fez para a filha dele, falando que a pele dela é muito bonita e parece com uma amora. E a filha dele no final ele fala que as amoras pretinhas são as melhores que há. E a filha dele, nossa, que bom, porque eu sou pretinha também. Então, vem dessa construção, assim, na linguagem dessas pessoas que a gente vai passar. Senhor Lisboa. Bem legal, bem legal. Show de bola. Nós, só por curiosidade, que na verdade não vai ser nem uma pergunta, é só uma informação mesmo, mas eu achei interessante quando você falou da coisa do professor, de ter um professor negro para se identificar e tudo mais. No Raupila, o ano passado, aposentou-se a Kátia Eugênio, né, que era uma professora de educação física, e ela colocava a mesma coisa, porque ela era negra, né? E ela é negra, porque ela não faleceu, ela se aposentou, tem diferença ainda, eu acho. Mas e era interessante realmente o relacionamento que ela tinha com os alunos, assim, porque tinha não só por ela ser uma pessoa receptiva, muito aberta também para conversar com os alunos, mas porque rolava realmente uma identificação por parte de muitos deles, né? Por conta da cor, né, da cor da pele e etc. E ela era uma referência, pode-se dizer que foi uma referência para muitos alunos lá. Muito legal. Assim, acho que está indo para um lado legal. Assim, só. Pode falar, senhor. Dentro do Conexão, a gente tem a presença
dentro do Conexão a gente tem a presença de um professor negro também lá do Unicamp. Ele trouxe esses relatos pra gente, que ele dá aula de química lá. E ele disse que muitas das vezes é difícil você falar em uma linguagem com alguns alunos que vêm dessa periferia. Então ele adaptava a aula toda dele para uma linguagem totalmente acessível. Pensando na diluição de coisa assim, ele dava aula com tangue e água. E para decantar depois, ele fazia, eu bolava outra coisa com tangue. Ele ia assim, tipo, dando exemplos de coisas que aquela rapaziada vivia, não dando exemplos surreais que aparecem nos livros, assim. É meio que trazer essa identificação também dessa forma para esses alunos, né? Não só essa identificação visual, mas identificação dentro do espaço da sala de aula. Aqui uma curiosidade minha. Você disse que você pensa em atuar como professor, né? Você pensa em atuar como professor na rede pública ou na rede privada? Porque eu penso que um professor como você seria de imensa contribuição nas duas redes. E aí, quero saber sua opinião sobre isso. É uma pergunta que eu me fiz esses dias para trás também. Pensar assim, de como eu poderia agregar para esses alunos de diferentes formas nessas vidas. Assim. Querendo ou não, dentro da rede privada ainda é algo elitista aqui no Brasil e em algumas regiões. Então, trazer esse debate para eles é contribuir nessa luta antirracista das pessoas brancas antirracistas. E atuar dentro da rede pública talvez é ter essa troca de vivências, né? Essa troca de histórias, de poder chegar e falar para os alunos de uma forma mais acessível, uma forma que, assim, até a linguagem é diferente. Sei lá, dentro da rede pública talvez eu tenha que falar de uma forma, e dentro da rede pública talvez falar da forma que eu cresci falando aqui no bairro, por ser de periferia também. E criar essa conexão maior com os alunos deles. Eu sempre fico pensando nessa questão dos alunos se identificarem comigo. Então, criar esse laço maior com alunos é algo que eu acho muito importante, que eu tentei fazer um pouco no tempo que eu fiquei com o projeto de futebol aqui, né? De tentar, primeiro, ser um pouco até amigo dos alunos, para eles verem que, bom, se ele está dando aula, quem sabe eu também não posso dar aula. Acho que a contribuição é assim, de um lado, talvez na rede pública até mais inspirar do que dentro da rede particular. Bem legal. Senhor Lisboa, eu terei que partir neste momento. Prazerzão te ver, cara. Prazerzão falar com você. Agora muito obrigado pelo convite. Que é isso. Muito legal mesmo a sua participação. Muito valeu, bom. Pessoal. Tô indo nessa. Obrigado. É de pensar que uma das coisas que eu tinha notado, que eu queria falar também, desde sempre, quando o Max acabou me convidando, que ele colocou a pergunta lá de como a minha história contribuiu para a escolha da minha profissão. Chegou um momento dentro da graduação, lá para metade do segundo ano, eu já estou no meu 4º ano de Unicamp, né? Eu entrei em 2017 no curso de Ciências do Esporte, então já estou aqui no 4º ano sendo cursado dentro da Unicamp. Eu acho que eu tive um professor negro dentro disso tudo. Então, quando eu notei essa ausência de professores negros, eu fiquei mais instigado a me tornar professor para ter esse tipo de identificação, assim. Porque eu não me senti identificado como os professores. Acho que deu uma travada aqui, mas eu acho que eu ouvi. Então, dentro de toda a graduação, eu tive apenas um professor negro, né? E nesse momento que eu percebi que só tinha um professor,
me instigou a essa mudança de querer me tornar um professor, porque eu não me senti representado lá dentro, assim. Eu não conseguia me enxergar dentro daquele espaço com os professores e tudo mais. Eu sentia muita falta dessa identificação. E aí me veio a ideia de começar nessa área de pesquisa, né, para me tornar um professor no futuro. Principalmente, tipo, um dos fatores que desencadeou tudo isso foi essa identificação, de eu não ter encontrado essa identificação e voltando, pensando durante toda a vida, desde o fundamental e tudo mais, não consigo contar mais de 5 professores negros e já cursei inúmeras matérias, que eu fiz um colégio técnico aqui em Campinas também, estudei na ETEC Bento Quirino, eu fiz o colégio técnico aqui e lá também a presença de professores negros era, não consigo me lembrar de mais de 2 agora. Então isso, quando eu fui notando isso, foi o momento que eu pensei em vir a me tornar um professor, para poder criar esse tipo de vínculo e identificação com as pessoas que vão estar nesses espaços, né, de construção, que é a escola, a universidade. Perfeito, Guilherme. Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que você não tenha falado, ou algo que a gente não tenha perguntado, que você gostaria de comentar ou compartilhar conosco. O espaço está aberto para você agora. Eu queria primeiro falar para seguirem o coletivo Conexão Preta lá no Instagram, que a gente solta bastante posts bem legais, assim, que abrange todo tipo de pessoa, assim, de todo tipo de faixa etária. A gente soltou um post falando sobre as cotas nos colégios da Unicamp. Então, sei lá, para quem já está no final do Fundamental 2, é bem interessante, né? Essa oportunidade de fazer um curso técnico sendo da Unicamp. Então a gente fala bastante lá. Tem sempre bastante informações lá no Instagram do pessoal. Eu acho que é isso. Eu não lembro mais de muita coisa assim que eu não comentei. Talvez só pensando aqui que esse bate-papo foi um tipo de bate-papo, sei lá, que eu tenho aqui com os meus amigos, com a minha namorada e passar isso, ver que isso pode passar para as outras pessoas é bem legal. Poxa, que legal, viu? Obrigado por você ter participado e contribuído aí para a gente disseminar. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, agradeço também a sua participação. Fico feliz que você tenha visto dessa maneira, como um bate-papo entre amigos. Me sinto muito feliz pela parte que me toca. E conte conosco para o que precisar em relação à profissão, estágios, afim. Será um prazer ter você conosco, mais próximo, né? A Catarina está aí, ela é estagiária do Max, então conte conosco para o que você precisar, e que possamos em breve, então, compartilhar de encontros aí como colegas de profissão. Eu passei uma lista de alguns livros para o Max que eu acho bem interessante, assim. Depois vocês cobram ele para ele compartilhar aí, tem livros bem legais lá. São aqueles da Amazon? Tem, eu passei alguns em PDF. Isso, em PDF foi os que eu acho que eu coloquei já no Drive lá do grupo. A gente vai divulgar também, entre os professores e entre os alunos. A gente recebeu, sim, inclusive, Guilherme, um dos quadros do podcast é a contação de histórias. Em cada episódio do podcast, a gente vai fazer a contação de histórias, inclusive a Moras é um deles. Então, muito obrigada pela referência na sua entrevista, que vai deixar os meninos e meninas lá da nossa escola mais curiosos em relação ao livro. É um livro incrível. Então tá bom, acho que é isso. Muito agradecida
e conte conosco para o que você precisar. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite, eu achei muito incrível. Eu tava um pouco nervoso, desculpa o nervosismo. Né? A primeira vez que eu falo desses assuntos fora do meu nicho também. Mas foi muito bom. É sempre bem legal. E você não deixou transparecer o nervosismo. Fique tranquilo quanto a isso, viu? E é super natural também. Então, tudo bem. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Obrigado, Guilherme. Tchau.